Muito bem, prezados amigos e irmãos, prezada família do nosso Senhor Jesus Cristo, é um privilégio estarmos de volta mais uma vez com uma outra proposta, uma nova proposta de estudos do nosso guia de estudos bíblicos. Ao longo de todo esse trimestre aqui, nós temos um tema muito sugestivo que gira em torno de fazer amigos para Deus com alegria, a alegria de participar da boa missão do Senhor. E esta semana, então, nós tivemos um título extremamente interessante que é Compartilhando a História de Jesus. O verso que orienta ao longo do estudo, ele é extraído da carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, que diz: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E como dito, essa é uma lição interessante, pois trabalha desse tema que também é muito significativo, compartilhando a história de Jesus Cristo, falando da história de Jesus Cristo como um dos veículos indispensáveis para alcançar amigos para o reino de Deus. É lógico que compartilhar a história de Jesus implica em compartilhar da sua vida, compartilhar dos seus ensinamentos, compartilhar de tudo quanto tem que ver com a história de Jesus. E nesse sentido, é absolutamente comum que encontremos dificuldades, é absolutamente comum que em alguns momentos encontremos também resistência. Encontremos pessoas que levantem obstáculos àquele conteúdo que constitui o que cremos seja os ensinos de Jesus, que também precisam ser compartilhados. Muitas vezes pode se tratar até de tópicos que aos nossos olhos sejam coisas insignificantes, sem tanta relevância assim, mas que por sua vez venham a constituir algo que seja um desafio à mente de outro que esteja ouvindo o compartilhamento do Evangelho através de nós, através de mim, através de você. E frente a esses obstáculos, frente a essas coisas que são levantadas, muitas vezes temos comumente o nosso coração convidado a reagir na força da eloquência humana, apelar para a força da lógica para convencer a pessoa, convencer aquele grupo que esteja, portanto, diante de nós como alvo que temos para a transmissão do Evangelho. E, como disse, é comum que aconteçam os desafios, é comum que aconteçam os obstáculos e, pelo que nós percebemos na essência do Evangelho, nem sempre, na verdade, na maioria dos casos, não é a força da lógica que deve convencer a pessoa, mas sim o amor altruísta, o amor irrestrito, revelado em Jesus através de nossas vidas, é que constitui o argumento de fato irrefutável do Evangelho. Devemos lembrar que, conforme diz a palavra de Deus, é bem interessante analisarmos isso, particularmente a partir da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler para vocês e nós vamos ver que coisa extremamente interessante acerca disso é colocado nesse texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui é dito que o nosso Senhor Jesus Cristo derrotou as potestades do mal, não pela força do argumento, não pela força da lógica, mas expôs toda a potestade do mal ao desprezo, à vergonha, publicamente, pela força do amor sacrificial que foi revelado na cruz, no ato da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto,
nós temos esse modelo de que, às vezes, para a apresentação da mensagem do Evangelho, a apresentação dos ensinos de Jesus, ao tentarmos compartilhar Cristo por meio dos seus ensinos, isso deve ser feito amparado e apoiado absolutamente em uma proposta de amor, um amor que se revela não apenas no nosso ensino, mas também nas atitudes de nossa vida. É muito importante lembrarmos que a lógica, ela pode até convencer. No entanto, o amor sempre vai além. O amor não apenas apela ao convencimento, mas ele comove a pessoa, apelando para que a conversão aconteça. Então, a demonstração de amor continua sendo o argumento mais intenso, o argumento mais eficaz no ato de compartilhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, isso me faz lembrar, dentre outras coisas, um episódio bem interessante que aconteceu por volta do ano 300, aconteceu no ano 325, nos meses de maio a junho, no então chamado Concílio de Nicéia, um momento em que o cristianismo esteve vivendo uma situação bem desafiadora, envolvendo o fenômeno Cristo, se ele era apenas humano ou se era um ser divino ou se era uma combinação dos dois, uma demanda que aconteceu entre o posicionamento teológico diário, o arianismo que não defendia, que não dizia que Cristo é plenamente Deus, e o outro lado, o lado ortodoxo, que por sua vez apresentava Cristo como sendo a essência de Deus. Esse concílio ele foi extenso, foi um concílio difícil, grandes desafios teológicos foram apresentados ali acerca do fenômeno Jesus Cristo. E dentre os muitos convidados presentes para apresentar o seu posicionamento, havia um grupo interessante que a história chama de os confessos. Eles faziam a sua confissão, os confessores. Esse grupo era um grupo interessante de pessoas que haviam testificado com a sua própria vida a sua fé em Jesus Cristo e sua crença nele quanto divino ou não. E esse grupo ele foi convidado a se apresentar e também ele foi desafiado e resistido em alguns momentos por um grupo de filósofos pagãos que tinham as ideias semelhantes a Diário contra Jesus Cristo. Dentre eles, eu gostaria de destacar aqui para os amigos alguns nomes interessantes. Por exemplo, o Ósio. Ósio tinha sido torturado pelo ex-imperador Domiciano naquela ocasião. Também tinha ali a presença de Pótamos. Pótamos teve os 2 olhos vazados pelo ex-imperador Maximino, quando desafiado a abandonar a sua fé na divindade de Jesus, e ele se manteve firme. Além dele também estava ali Panúcio, que teve um olho furado e teve um braço cortado, porque insistia em crer em Jesus como sendo absolutamente Deus. Paulo da Nova Cesareia também teve as suas mãos queimadas, ambas as mãos queimadas pelo imperador Maximino. Também o Maximino ainda agiu contra Espiridião, cortando-lhe uma perna para que ele, com isso, abandonasse a Jesus Cristo como sendo a fé de Jesus Cristo também como sendo Deus. O Sazômenos e o Rufino, eles falam desse episódio dizendo que um filósofo pagão foi convidado a discursar em debate contra o Espiridião, mas diante da exposição simples, singela, determinada, com custo de membros de seu corpo e mesmo de sua própria vida, Espiridião testificando de que esse Jesus, em quem depositei minha fé, em quem o meu coração se move decididamente a crer como Deus, como ele seria um homem, de fato, como seria apenas um homem que motivaria tão intensamente o meu coração a ser decidido e determinado por ele. Diz a história
no livro História Eclesiástica, de que muitos filósofos pagãos se converteram à fé da divindade de Jesus Cristo, bem como outras autoridades religiosas da ocasião que estavam sendo tentadas ao abandono, como foi o caso de Gregório, que era um presbítero que tinha afeições profundas pelo arianismo e então se converteu à fé ortodoxa de Jesus Cristo como sendo não apenas um homem, mas a expressão plena de Deus. Bom, essas coisas elas são realmente interessantes. Elas revelam para nós de que a história de Jesus não parou na ascensão de Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo deve ser compartilhada e ela acontece também através da nossa história. A nossa história deve ser o veículo através de que, através do que a história de Jesus continua acontecendo para as pessoas que vivem à nossa volta, as pessoas que estão em torno de nós. Isso é como que ecoar a voz do apóstolo Paulo quando dizia que carregava nele mesmo, no corpo dele, as marcas de Cristo. A história de Cristo continuava a partir da história do apóstolo Paulo, através da história desses homens que aqui mencionei e de tantos outros que não caberia o tempo a menção de todos eles aqui. Jesus era para essas pessoas, como deve ser para nós, o fundamento de nossa vida. A base que move não apenas a nossa voz, mas a base que faz nascer as ações e reações de nossa vida. Aquilo que nos leva a praticar atos de amor e de bondade que, por sua vez, são irrefutáveis para a fé cristã. É como nós encontramos na carta também de Efésios, capítulos 2, versículos 1 a 10. Nós temos ali a descrição do que Jesus Cristo provoca, no que acontece em nossa vida quando o contato com Jesus é real, quando o relacionamento com Ele é vívido. Antes éramos filhos da ira, destinados à morte, destituídos de uma boa conduta, de uma conduta moral não apenas desejável, mas digna de ser seguida. O apóstolo Paulo, nesse mesmo prisma, ele diz, de tanto estar perto de Jesus, de tanto compartilhar o companheirismo com Jesus, ele chegou a dizer, sejam meus imitadores, como também sou de Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, até o versículo 3, ele mostra como era a nossa vida anterior a ter o acesso ao conhecimento da vida em Jesus. E dos versículos 4 a 10, ele mostra o que acontece agora quando Jesus Cristo passa a ser de fato a fundamentação de nossa vida. Ele diz que tudo ganha uma nova direção. Ele diz que nós passamos da morte para a vida, da escuridão para a luz, da ausência de coisas virtuosas para a plenitude de Cristo em nossa vida. E o interessante é que ele diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom dado por Deus. E no versículo seguinte ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mesmo porque as boas obras já foram preparadas por Deus de antemão para que vivamos nessas boas obras. Existe sempre um equilíbrio muito saudável entre ser salvo pela graça e revelar, deixar claro que essa salvação opera através de nossas obras. A salvação jamais contribuiu para a salvação de ninguém. As boas obras jamais contribuíram para uma pessoa atingir, alcançar a graça da salvação. A única boa obra que de fato constitui a base para a nossa salvação foi a obra redentora, desde o primeiro instante de vida encarnada até o último suspiro dessa vida encarnada dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É essa obediência que nos salva. A nossa obediência
ela na verdade é a expressão dessa fé, a expressão dessa salvação que existe e é operante em nós. A salvação, ela se recusa a não se deixar revelar. Ela se recusa o silêncio. A salvação, quando acontece em nossa vida, quando ela é real em nossa vida, ela grita através de nossas atitudes, através de nossas ações, glorificando ao Pai que está nos céus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é impressionante quanto a isso. Lá o apóstolo Paulo diz que todo aquele que está em Cristo, todo aquele que tem as suas bases alicerçadas em Jesus Cristo é nova criação, é nova criatura. Para ele, as coisas antigas passaram e tudo agora se faz novo. Tudo agora passa a ser novo, diz o apóstolo Paulo. E o interessante é que a ideia de uma nova criação é a mesma nova criação que há de acontecer quando Jesus Cristo voltar aqui, vier aqui segunda vez para o estabelecimento territorial do reino de Deus. O poder que será manifesto ali para fazer desse planeta caído de trevas e pecado, fazer dele uma vitrine de perfeita beleza e perfeita ausência de mal. O que vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, a manifestação da nova criação, isso já é antecipado hoje na vida daquele que tem Jesus Cristo como a fundamentação de sua vida. O poder que vai provocar a nova criação do mundo por ocasião da manifestação de Cristo em sua segunda vinda é o poder que hoje deseja fazer de mim e de você uma nova criação, uma nova criatura, e isso evidentemente se expressa e deve se expressar mesmo na nossa conduta de vida diária. As obras, elas sempre evidenciaram uma salvação que insiste em se manifestar através de nossa vida. E a pergunta é então, como é que se produz essas boas obras? Como é que elas acontecem? Evidentemente, elas acontecem pela contemplação de Jesus Cristo, pela perseverança em fixar os nossos olhos nele. Tudo quanto aconteceu com ele, tudo quanto ele fez, tudo quanto ele ensinou, a maneira como ele agia e também a maneira como ele reagia, tanto aos insultos como também aos aplausos, tanto as expressões de louvores como também aquelas expressões que tentavam lisonjeá-lo e conduzi-lo ao pecado. Focar os olhos em Jesus constitui o caminho para a produção de boas obras. E nós percebemos que isso aconteceu com aqueles que eram filhos do trovão. João e Tiago, numa certa ocasião, eles queriam que Jesus fosse recebido numa aldeia samaritana, e como Jesus Cristo estava manifestando que passaria dali para ir para Jerusalém, os samaritanos eles não ficaram felizes com isso e não quiseram receber Jesus. Diante disso, o Tiago e o João, filhos do trovão, ofereceram a Jesus uma proposta: Senhor, se tu quiseres, nós vamos clamar agora para que desça fogo do céu e consuma toda essa aldeia, toda essa população. Evidentemente, Jesus recusou a proposta, dizendo que ele não é desse tipo de espírito. Mas a beleza que se nota a partir desse episódio é que o João aí categorizado como filho do trovão, que é uma maneira bíblica de dizer que ele tem as características naturais do trovão. Ele partilha do que é comum ao trovão, a impetuosidade, a explosão, a falta de controle. Esse mesmo João, por fitar os seus olhos em Jesus, por permanecer com a sua mente em Jesus, esse João, ele se tornou mais adiante intitulado como o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava. João era alguém, foi alguém, que expressou tanto o amor de Deus,
que ele mesmo usa esse termo diversas vezes, dezenas de vezes, em uma carta pequena, das suas pequenas cartas lá no finalzinho da Bíblia, falando muito do amor, falando muito de Jesus, e ele de fato foi uma expressão viva do que Deus realmente pode fazer na vida daquele que descansa os seus olhos, que permanece com os seus olhos fitos em Jesus Cristo. É impossível não ser transformado enquanto olha-se para Jesus. É impossível não experimentar uma nova vida quando se olha para Jesus. Isso é o que está escrito em outro lugar na Bíblia. No livro de Isaías é dito: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. Essa salvação liberta, essa salvação redime, essa salvação recupera em nós aquilo que de fato deve ser a expressão de nossa vida, que deve ser a perseguição de nossa vida, que é a natureza de Deus, a natureza de Jesus Cristo em nós. Bem, nós temos exemplos bíblicos de que o contato com Jesus realmente potencializa a nossa pregação, independente da grandeza ou da quantidade do conteúdo. Vocês lembram o episódio em que 2 endemoniados eles foram libertos por Jesus? Eram pessoas temidas pela sociedade, pela comunidade, viviam nos antros, no deserto, viviam em lugares retirados. E as pessoas evitavam qualquer espécie de contato, de encontro, de aproximação com eles. A Bíblia diz que quando Jesus chegou até eles, Jesus os libertou. E eles, libertos agora, não apenas das correntes físicas, mas das correntes morais e espirituais, eles fizeram um pedido a Jesus: Senhor, permita que permaneçamos contigo, que o sigamos de perto. E Jesus Cristo disse: no momento, vão para a casa de vocês, voltem para a sua vida, para os seus parentes e digam para eles aquilo que o Senhor fez por vocês. A Bíblia diz em Marcos capítulo 5, lá por volta dos versículos 18 a 20, que esses homens voltaram para suas casas com uma nova vida, não mais temidos, mas desejados. Muita gente diz que todos se admiravam ao ouvir o que esses homens falavam acerca de Jesus. Notem, o ato de ter experimentado a comunhão com Cristo potencializou a mensagem que não tinha tanto conteúdo teológico. Eles não tinham ouvido nenhuma pregação pública de Jesus. Eles não tinham, como os discípulos, escutado as bem-aventuranças de Jesus, os conselhos de Jesus. Eles tiveram um contato de curto tempo, mas diz a Bíblia que eles introduziram o ambiente para 10 cidades, a região de Decápolis, um ponto da Galileia com 10 lugares onde Jesus posteriormente apareceria pregando a palavra de Deus. A experiência com Jesus, o contato com Jesus potencializa o conteúdo de nossas apresentações. Não se preocupe de não saber, a preocupação de não ter muito para apresentar, não se preocupe. Potencialize tudo quanto você vai apresentar com contato íntimo com Jesus. Você será um grande pregador do Evangelho, uma grande pregadora do Evangelho. Você vai fazer com que muitas pessoas rendam-se a Jesus Cristo, entreguem o coração e vida a Ele pelo contato prévio com Jesus, pelo contato íntimo com Ele. É lógico que às vezes você vai ter uma resistência. É lógico que às vezes seremos desafiados. E muitas vezes temos que entender que a comunicação do Evangelho, ela tem que ser plena. E para ela ser plena, a nossa aceitação também tem que ser plena. Lembremos-nos de que Jesus disse que todo aquele que deseja ser discípulo dele tem que tomar a cruz e seguir Jesus Cristo. Tem que tomar a cruz e segui-lo. E, evidentemente, isso requer sacrifícios. Isso requer sofrimento também. Isso requer abrir mão de algumas coisas. Jesus disse que muitas vezes isso seria o amor de amigos, isso seria o amor de familiares, isso seria a perda financeira. E é lógico, amigos,
Se Jesus deu tudo por nós, Ele espera que também abramos mão de tudo por Ele. O Evangelho exige tudo de nós. Compartilhar a história de Jesus plenamente só acontece quando plenamente nos rendemos a Ele. Não esqueça de uma coisa: Satanás é especialista em dizer para você e para mim insistentemente quanto custa servir a Cristo. Quanto custa pregar o Evangelho? Você vai perder os prazeres do mundo, você vai perder muitas vezes oportunidades financeiras, vai perder o emprego, você vai ser abandonado por sua família. Ele insiste em dizer isso. Quanto custa servir a Cristo? Mas o que ele nunca diz é quanto custa não servir a Jesus Cristo. Sabe quanto custa não servir? É perder o privilégio da vida eterna. É perder o privilégio de viver a vida que é igual, que é semelhante à vida de Deus. É perder a longevidade de Jesus Cristo. É perder os tesouros que é de Jesus e Ele escolhe compartilhar comigo e com você. Lembre-se sempre disso. Quando abrimos mão do nosso tudo, é como se estivéssemos dando um grãozinho de areia para receber a maior de todas as mansões. O nosso tudo frente ao tudo que Jesus tem para nós é nada. Então, não tenha medo de abrir mão de tudo por causa dele. Que tenhamos a alegria de tomar a cruz e seguir. Existe uma mistura de dor e de alegria na cruz. Enquanto abrimos mão de muitas coisas, o nosso coração se abre em alegria para muitas outras. O nosso coração se compraz em felicidade por muitas outras. E, de fato, eu gostaria de te convidar a concluir o nosso estudo aqui com essa reflexão. As obras de Jesus têm sido manifestas em sua vida? As obras de Jesus têm sido reveladas na nossa vida? Será que você e eu ainda estamos presos a algumas coisas que, lamentavelmente, inibem da manifestação de Jesus acontecer plenamente em nós? Lembre-se sempre disso. Quando abrimos mão de tudo é que de fato recebemos o tudo de Jesus. Não mais o nosso tempo, mas o tempo dele é o nosso tempo. Não mais os nossos tesouros, mas os tesouros dele é que são os nossos tesouros. Não mais a nossa natureza, mas a natureza dele há de se manifestar em nós, porque é obra de Jesus recuperar a natureza de Deus em nossa vida. E ao compartilhar esse Evangelho em toda a sua plenitude e em todo o poder irresistível, é indispensável que tenhamos Jesus vivendo em nós, existindo em nós e através de nossa vida operando o querer e o realizar de Deus. Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você, Deus abençoe a nós todos. Haveria alguém que nesse momento gostaria de dizer para Deus: Senhor, me faz compartilhar a história de Jesus através de minha história. Que a vida de Jesus se revele através de minha vida. E que em nome de Jesus Cristo, meu Deus, isso seja hoje e sempre. Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, eu quero te convidar a uma oração nesse momento. Feche seus olhos e me acompanhe nessa busca por Deus. Pai Santo que está nos céus, seja louvado o teu grande e todo-poderoso nome. Que o Senhor aconteça através de nossa voz, mas muito mais através de nossas ações de amor, de misericórdia, de bondade, de generosidade, Senhor. Que isso seja, de fato, o peso que evidencie de maneira irrecusável a proposta que temos para a salvação da humanidade. Mesmo se isso vier custar a reputação muitas vezes, ó Deus, daqueles que causam danos a nós. Que eles recebam em volta o nosso trato de amor, de carinho e de misericórdia, e isso revele para eles o amor que realmente o Senhor tem por esse mundo. Se convertam e vivam para a glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor abençoe, bom Deus, cada um dos que aqui tem acompanhado essas lições. Que a tua obra seja soberana, manifesta em nós e através de nossas vidas, e prospere o teu amor através de nós sobre todo esse mundo, Senhor.
e que Jesus Cristo venha e de fato tenhamos vida em abundância interminável por ocasião desse retorno. Perdoa-nos e abençoa-nos, nós te rogamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Forte abraço a todos, Deus nos abençoe.